Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Onde está teu coração? De Wagner Souto. Está teu coração? O que tens feito agora a teu irmão? O que tens dito que possa ferir outro coração? Te auxilia em silêncio, trazendo consolação. Tens a riqueza nas tuas mãos. Trabalho honrado é satisfação. Deixa o apego e distribua sem ostentação. Pois onde está teu tesouro, está o teu coração. Boa noite a todos. A página da noite de hoje tem como título Além Túmulo. E, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita, vida é trabalho.
júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado de tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis, no entanto, não devemos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, porta dentro dos esforços cristãos, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos uma continuação do esforço da vida. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus nesse momento e agradecer por mais essa oportunidade de estudos nessa nossa casa. Que os nossos mentores espirituais, os mentores da Casa Isaac Lima, possam estar conosco, auxiliando o nosso companheiro que nos trará o estudo desta noite, para que possamos compreender tudo aquilo que seja dito hoje. Que nossos bons pensamentos, nossas boas vibrações possam alcançar todos aqueles que não possam estar junto a nós nesse momento e todos aqueles trabalhadores da Casa Isaac Lima. Que nós possamos ter um estudo transcorrendo em paz e harmonia, para que nós possamos compreender um pouco mais dos ensinos de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, queridos companheiros da Casa de Isaac Lima. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos envolver, nos assistir, e que Jesus, junto com a espiritualidade, possa nos intuir para que nós possamos falar do Evangelho, falar da verdade que nos liberta, e essa verdade com certeza chegando aos nossos corações, nós possamos ter um entendimento e nos tornarmos mais dóceis, menos rebeldes, não é? Mais obedientes à vontade de Deus. Nós estamos no mês de novembro, e no mês de novembro há uma comoção, né, nacional em relação aos companheiros que partiram, e nós estamos incumbidos de conversar com vocês sobre essa partida, né? E o título da nossa conversa hoje é uma afirmativa dos espíritos, né, que há vida além do túmulo. Não há uma pergunta, é uma afirmativa. Há vida no além-túmulo. Então, se há vida no além-túmulo, a questão não é nem mais de dúvida. Nós temos agora a certeza que a doutrina espírita, através da ciência, nos prova que continuamos vivos, estamos de passagem no planeta Terra, mas a questão é como vamos chegar lá. De que forma que vamos estar após a saída do corpo. E são muitas as interpretações a nível de várias religiões que nós frequentamos, e essas interpretações, né, essa leitura que fazemos equivocada, vai ter influência na nossa chegada na parte espiritual. Nós não estamos aqui com certeza para criticar a religião de ninguém, mas estamos aqui simplesmente para trazer a verdade através da ciência que nos liberta, né? Para lembrar do que está gravado em nossa consciência, e isso que está gravado nós viemos agora trazer à tona, né? A revelação é exatamente isso, a revelar aquilo que nós ignorávamos que tinha dentro de cada um de nós, gravado em nossa consciência. Então vamos lá, começar a conversar. Nós pegamos uma página
de Emmanuel, que faz um comentário do Evangelho de João, no volume 14. Chama-se Evangelho por Emmanuel. E nós vamos ler, e conforme nós vamos lendo, nós vamos pontuando alguma coisa para poder trazer também o esforço dos amigos espirituais a nos intuírem. Então, Emmanuel começa assim: há muitas moradas na casa de nosso Pai. Assevera-nos o Senhor das bênçãos da Boa Nova, nas bênçãos da Boa Nova. Entretanto, viverás naquela que houveres erguido para ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio Mestre, que manda conferir cada um de acordo com as próprias obras. Reparar, pois, como te situas no campo do mundo, compreendendo que o teu sentimento é a força a impelir-te para os círculos superiores ou para as esferas inferiores, onde tecerás teu ninho. Não te vales assim da palavra para menosprezar as tarefas de teus irmãos, nem para reprovar as aflições que vergastam a terra. Não te aproveites do conhecimento para condenar ou para destruir, nem procures nas mãos do Cristo o martelo que derribes desapiedado os domicílios alheios. Isto é, não usar a tribuna espírita, não é para chicotear ninguém. Não exibas a virtude nos gestos exteriores, porque a víbora da vaidade pode ferir-te quando supõe escolher as flores de imaginária vitória, e nem desejes a frente avançada no combate da purificação, com o desprestígio e a derrocada dos outros, porque é possível o teu apressado recuo para retificar decisões. Lembremos-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. E aprendamos, sobretudo, sentir com amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. Os perversos moram nos fojos do crime e os criminosos esbarram sempre nas furnas de tardio arrependimento. Aqueles que abusam dos recursos divinos que o Senhor lhe empresta estagiam nos devasões do desequilíbrio, e os desequilibrados se detêm-se por fim no abismo da enfermidade. Os desertores da luz jazem domiciliados na sombra, e nos habitantes da sombra demoram-se em lamentável cegueira do espírito. As almas cristalizadas na crueldade estacionam nos enxovais do orgulho e do egoísmo, e os devotados do egoísmo e do orgulho acabam despertando dos despenhadeiros da morte. Observa, desse modo, a natureza do teu campo íntimo e acutela-te para o futuro, porque, sem dúvida, há inúmeras moradas no universo infinito, mas viverás escravo ou senhor do templo do bem ou do cárcere do mal que tiveres escolhido para a tua residência nos caminhos da vida. Emmanuel. Então, Emmanuel vem nos elucidar, não é isso? Que o nosso templo íntimo é que vai ser a nossa morada. Nós vamos estar fora do corpo naquilo que construímos de sentimento, naquilo que construímos de bem em nós. Não vamos chegar nem melhor, nem pior. Vamos chegar exatamente como nós somos. Então, ficar atento aos nossos sentimentos, ficar atento aos nossos comportamentos, muitas vezes contrários à lei de amor, e esse comportamento contrário à lei de amor é que vai determinar a nossa chegada. Então, a nossa chegada na parte espiritual não é uma surpresa. Nós vamos, como que eu vou chegar lá? De que forma que eu vou chegar? Essas dúvidas deixam de existir a partir do momento que nós nos conhecemos, sabemos quais são as nossas atitudes íntimas, aquilo que nossos sentimentos que emanamos através dos nossos pensamentos, e as nossas ações e as nossas palavras é que vão determinar quem nós realmente chegaremos na parte espiritual. E Emmanuel elucida para nós que vamos chegar lá exatamente como nós somos. Então, a vida verdadeira, que é a vida espiritual, nós vamos chegar daquilo que construímos enquanto estivermos no corpo. No livro Portal do Espírito, com fontes diversas, também faz um lembrete sobre
a doutrina espírita codificada por Allan Kardec naquilo que nós consideramos o pilar da doutrina espírita. E fala assim: Allan Kardec estabeleceu 2 princípios básicos a saber: a imortalidade da alma e a reencarnação. Não é isso? Nós temos o alicerce da doutrina espírita na reencarnação e na imortalidade da alma. Esses conceitos não eram novos, aliás, constituem as mais antigas ideias religiosas da humanidade, dizendo que a doutrina espírita veio revelar, veio trazer à tona, veio trazer a nível de consciência, de forma científica, que nós somos imortais e que nós reencarnamos tantas vezes quanto for necessário. Então, não é a doutrina espírita que fala da reencarnação, que nos demonstra a imortalidade. Existiu de todo sempre. Kardec, como professor e cientista, veio fazer com que a ciência trabalhe a nossa razão, o nosso bom senso, pode ter certeza disso. Com Kardec, esses temas foram desmistificados, trazendo a público com clareza as relações e a vida além túmulo. Traz com clareza a relação entre os 2 mundos. Não tem como ter dúvida. A vida no além-túmulo é bem semelhante à vida da matéria, viu? Vamos chegar lá exatamente materializado ou desmaterializado do nosso sentimento de ego, de orgulho, de vaidade. O que somos aqui, vamos continuar lá. Aliás, a vida na matéria é bem semelhante à vida no além-túmulo. Vamos voltar gravado em nós, em nossa consciência, tudo aquilo que construímos e trabalhamos na parte espiritual. Nós vamos chegar aqui igualzinho o que nós fizemos. Então, nós somos um trabalho, né, de voltar para o corpo e sair do corpo nesse processo de sermos exatamente espíritos melhores ou não, de acordo com aquilo que amealhamos com as nossas experiências na saída do corpo e na volta para o corpo. A desencarnação, com a desencarnação, o espírito retorna ao plano espiritual, sua pátria de origem. Não tem como ter dúvida disso mais. O mundo espiritual que preexiste e sobrevive a tudo. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira, espécie de morte, se comparada ao esplendor das atividades da vida espiritual. Então, é uma espécie de morte, com esquecimento do passado, estamos na parte espiritual e voltamos ao corpo e, através do esquecimento, sofremos uma espécie de morte quando voltamos para o corpo, através do processo reencarnatório. O corpo não passa de uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba da terra, do qual ele se sente feliz em libertar-se. Isso é verdade. Não é? Não temos mais dúvida disso. Nós estamos aqui, é como se estivesse preso dentro de um escafandro, né? Aquela roupa que antigamente os mergulhadores usavam. Tu fica ali com os movimentos limitados e quando se desvencilha daquela roupagem, você se sente mais leve, você fica mais livre, fica melhor. À medida que o espírito se integra à vida do além-túmulo, reduzem-se naturalmente as influências oriundas do plano físico. À medida que vamos nos desmaterializando, né, aqui e agora, como estamos encarnados, vamos reduzindo o peso da materialidade. Integrando a vida espiritual, o desencarnado prossegue a sua marcha evolutiva. Vê? Então, a evolução vai se fazer através da saída e da volta ao corpo, desenvolvendo os aprendizados necessários, mantendo-se vínculo aos espíritos que lhes são afins. Olha que informação importante. Ao qual, por sua vez, fazem parte das diferentes organizações sociais. Além das muitas moradas, ele vai revelar para nós as colônias espirituais, as cidades, postos, né, os avançados e organizações existentes do além-túmulo. E nós vamos para as colônias correspondentes ao nosso padrão íntimo vibratório e de desmaterialização. Então vamos nos formar em sociedade, em cidade, em postos organizados, em organizações de assistência, né, de trabalho além-túmulo, de acordo com a nossa predisposição. Se trabalharmos na casa espírita, fazemos atendimento fraterno, já temos condições de perceber a dor do outro, com certeza vamos chegar na parte espiritual qualificado para esse trabalho com Jesus.
Assim, no plano espiritual, há diferentes tipos de moradas, estabelecidas em decorrência das afinidades e das simpatias espirituais de seus habitantes. Então, nós vamos ser atraídos como um imã, né, pelas simpatias e afinidades que construímos enquanto estávamos encarnados. Não adianta, né, nós termos construído afinidades muitas vezes perniciosas contra a lei de Deus, contra a lei de amor, e chegar lá achando que nós vamos para uma colônia aonde espíritos trabalharam, fugindo desse comportamento. Nós vamos exatamente ficar junto com os nossos com os que estamos afinizados e as nossas simpatias, aquilo que nós gostamos, os nossos desejos, o nosso comportamento, para simplificar, para a gente poder entender a proposta de mudança que os espíritos propõem quando nós estamos no corpo, que é a grande oportunidade de nós fazermos as mudanças necessárias é quando estamos no corpo. Não é isso? Vamos lá continuar? Aí nós vamos procurar ajuda também com Leon Denis, porque o Leon Denis, no livro Depois da Morte, né, fala muito claro, e é muito lúcido, e muito assim, mexe com a nossa inteligência, né? Se somos inteligentes o suficiente, temos bom senso, a gente vai admitir com muita simplicidade as colocações de Leon Denis. Ele fala assim: a morte é uma simples mudança de estado. Vai falar tudo que Emmanuel falou, com a forma dele falar, mas colaborando com Jesus, colaborando com os amigos espirituais, para que não haja divergência no que diz respeito à morte, né, a saída do corpo e a chegada na parte espiritual. A morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil, que já não proporcionava à vida as condições necessárias a seu funcionamento e a sua evolução. Ponto. Para além da campa, para além do túmulo, abre-se uma nova fase de existência. O espírito, debaixo de sua forma fluídica, ele vai falar do nosso perispírito, não é isso? A doutrina espírita nos convida a pensar, a viver esse fluido, né? Esse corpo perispiritual que nós vamos nos apresentar na parte espiritual. O espírito, debaixo da sua forma fluídica, não é? Com seu perispírito, que é a roupagem do espírito, imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. Então, vai trazer o fruto, né, daquilo que nós semeamos. Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós vamos colher. Fala Jesus, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Por toda parte se encontra a vida. A natureza inteira mostra-nos, no seu maravilhoso panorama, a renovação perpétua de todas as coisas. O universo transborda de vida física e psíquica por toda parte. O imenso formigar de seres, a elaboração de almas que, quando escapam a demoradas e obscuras preparação da matéria e para prosseguirmos nas etapas da luz, na sua ascensão magnífica. Mais uma vez a lei de progresso, mostrando que a morte é uma saída rápida, vamos voltar para continuar progredindo. Toda morte é um parto, um renascimento. Que lindo, né? Então nós somos um parto ao sair do corpo, é um renascimento para a verdadeira vida. É a manifestação de uma vida até ali latente em nós, vida invisível da Terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço, as nossas colônias espirituais, os nossos postos de saúde, de trabalho, né? A nossa colônia que nós vamos nos afinizar. Elevemos mais alto os nossos pensamentos e as nossas recordações, se quisermos achar de novo o rastro das almas que nos foram caras. Então, para que nós encontremos nossos verdadeiros amores, as almas que nos foram caras, nós temos que refazer nossos pensamentos e rever as nossas recordações, para poder chegar na parte espiritual e encontrar os nossos amores que partiram antes da gente. A revelação espírita ensina-nos voar, a doutrina espírita ensinar-vos a comunicar com elas, a unir os vossos sentimentos no mesmo amor, numa esperança inefável. Isso a doutrina espírita ensina muito. Muitas vezes, os seres que chorais e que ides procurar no cemitério estão ao vosso lado. Isso é uma verdade. Eu me lembro, que é uma parada rapidinha, que quando eu comecei na doutrina espírita, lá alguns anos atrás, nós nos reuníamos no Isaac Lima, estava começando,
aqui na congregação e fomos convidados para fazer um trabalho de distribuição de folhetos lá no cemitério, né? Ali no cemitério de Campo Grande. Nós íamos para o Isaac Lima, nos reuníamos, fazíamos a prece lá e nós íamos para o cemitério, ficar em lugares onde as pessoas passavam. E eu lembro que eu peguei uma página de Emmanuel e fui ler, antes de entregar, eu fui ler a página. E Emmanuel falava que o pai, levando o neto pela mão para visitar o filho que havia morrido há muitos anos, e o filho já havia voltado como neto, e ele ainda estava chorando a morte do filho quando o filho já havia voltado. Então, muitas vezes, os seres que choramos, que íamos procurar lá no cemitério, no túmulo vazio, né, que nós somos a doutrina do túmulo vazio, na procura desse companheiro, lamentando, chorando, ele já voltou como neto. Isso aí foi uma revelação para mim, assim, de um alto nível de entendimento. Por que chorar se eles já estão de volta? Não é isso? Então, esse ritual que nós fazemos, muitas vezes estamos de visitar alguém que um querido nosso que já reencarnou. A revelação dos Espíritos vem por termo a todas essas apreensões. Traz-nos sobre a vida de além-túmulo indicações exatas. Dissipa a incerteza cruel e o temor do desconhecimento que nos atribui. A morte, diz-nos ela, em nada muda a nossa natureza espiritual. A morte não vai tornar a gente melhor, anjo, espírito superior. Nós vamos ser exatamente aquilo que nós somos. Não nos iludamos. Por isso que a casa pediu para que nós conversássemos sobre esse tema, né? Além túmulo, como vamos chegar? Porque certeza que somos imortais, todas as religiões falam. Agora, como vamos chegar? Só a doutrina espírita nos esclarece. Os nossos caracteres, o que constitui nosso verdadeiro eu, apenas se torna livre. Só deixamos o corpo, mas continuamos o mesmo eu, dotando-nos de uma liberdade cuja extensão se mede pelo nosso grau de adiantamento. Quanto mais adiantado, melhor, ou quanto mais desmaterializado, melhor nós vamos chegar na parte espiritual. Tanto de um lado quanto de outro, temos a possibilidade de fazer o bem ou o mal. A facilidade de adiantarmos, de progredir, de reformarmos, nada é irrevogado. Não é isso? Lá, se temos essa tendência para o mal, se temos essa tendência para o egoísmo, para o orgulho, para a vaidade, vamos chegar do mesmo jeito. Se progredimos aqui, vencendo esses sentimentos nocivos, vamos chegar lá melhores. Vamos retornar, nada vai mudar. A lei não dá salto. Somos espíritos. Estamos no corpo para aprender a nos tornarmos espírito melhor. Estar no corpo é a grande escola. Está na planeta Terra uma escola que nós vamos aprender a ser espíritos melhor, para chegarmos na verdadeira vida espiritual melhores, não é? E continua Leon Denis. O amor que nos chama a este mundo atrai-nos mais tarde para o outro. Viu? Mas em todos os lugares, amigos protetores arrimos nos esperam. Independente se voltamos para o corpo, se saímos deles, temos várias amizades, protetores espirituais, nosso anjo guarda, que empenham conosco, investem na nossa volta ao corpo através do planejamento reencarnatório. Ao passo que nesse mundo choramos a partida dos nossos, como se ele perdesse no nada, acima de nós, seres etéreos glorificam a sua chegada à luz. Enquanto nós choramos aqui, né, os nossos queridos estão alegres porque nós estamos voltando para a verdadeira vida espiritual. Da mesma forma que nós nos regozijamos com a chegada de uma criancinha cuja alma vem de novo desabrochar para a vida terrestre. Os mortos são os vivos do céu. Muito lindo, maravilhoso. E continua no livro A Vida no Além, próprio Leon Denis. O ser humano, dissemos, pertence desde esta vida a dois mundos. Pelo corpo físico, está ligado ao mundo visível. Pelo corpo fluídico, ao invisível. Aí que nós vamos conhecer a propriedade do perispírito. O perispírito que vai gravar, né, as nossas atitudes, nossos comportamentos ficam gravados no nosso perispírito. A tal roupagem nupcial. Né? Vamos entrar na festa das bodas se nós tivermos com o nosso perispírito revestido de comportamentos para poder passar, ter passagem, na porta de passagem. Então, essa porta de passagem que a gente chama de umbral é exatamente o momento que você está se desmaterializando para você poder passar
né, com esse corpo fluídico, senão nós vamos ser retirados. O que faz amigo e amigo? Se não traz a veste nupcial, aí nós vamos ser convidados a sair daquela colônia e ir para uma colônia de acordo com aquilo que nós construímos no nosso perispírito. A vida de além-túmulo é simplesmente a permanência e a libertação da parte invisível do nosso ser. Muito lindo. A libertação. Olharmos a saída do corpo como uma liberdade. Estamos livres. Não quer dizer que não vamos fazer apologia à indiferença, a não chorar, a não sentir saudade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estar livre é perceber que vamos sentir saudade do nosso ente querido, mas não vamos mais blasfemar contra a lei de Deus e contra a decisão de o espírito sair do corpo por vontade própria, por planejamento reencarnatório, o tempo que ia ficar na Terra, e tudo isso nós temos que respeitar. O nosso egoísmo não pode mais dominar os nossos sentimentos, não é? O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte. O Espiritismo está positivando a vida além da morte. Fenômeno natural do caminho de ascensão. Ninguém pode progredir se não sair do corpo e fazer um planejamento reencarnatório. Você vai crescer, não é isso? A morte é a possibilidade de você dar uma respirada, né? Fazer novas reflexões daquilo que você fez de equivocado, também ver as coisas boas que você fez, fazer um balanço e voltar mais forte para poder ir evoluindo. A natureza não dá salto, nós sabemos disso. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga. Isso é lindo demais. O amparo mútuo, a intercessão confortadora através das nossas preces, não é? O serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas. Como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Emmanuel, esse pedacinho de Emmanuel, prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna. Vamos continuar, que o tempo voa. E vem aqui uma página de Leon Denis também, falando sobre as vidas sucessivas. É importante a gente frisar bem, fortalecer bem as vidas sucessivas, a saída do corpo, como vamos sair, para que as nossas expectativas, percamos o medo, né? O grande dificuldade nossa é o medo. E a doutrina espírita veio discursinar, veio lembrar. Eu estava escutando uma palestra do Haroldo Dutra, e ele falou uma coisa interessantíssima que gravou na minha mente, no meu coração. Ele falou que perguntaram a Rodin, assim, aquele escultor, né, que esculpe na pedra, e que tem aquela estátua em pedra que está o senhor pensando assim, com a mão no queixo, não é isso? Aí perguntaram, Rodin, como você conseguiu fazer de uma pedra, né, essa maravilha? Ele falou assim, ele já estava lá, eu só tirei o excesso. Olha que coisa linda. Então nós somos espíritos, somos essa beleza que foi criada por Deus. Nós só temos que tirar os excessos que estão em volta de nós. Que excessos são esses? Não é? São sentimentos contrários à lei de amor. Quando nós tiramos o excesso que está em nós nos tornamos espíritos mais leves, mais saudáveis, em forma de contribuição. Nós queremos petrificar, materializar alguns sentimentos que são nocivos à nossa evolução espiritual. Então, Deus nos criou perfeito. O excesso do egoísmo foi cobrindo a nossa essência espiritual máxima. Então, nós temos agora que tirar o excesso de materialidade para sermos realmente o que nós somos, espíritos imortais, espíritos felizes, espíritos amorosos, espíritos que têm tudo em si, mas esses excessos nos fazem ter dificuldade de viver a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Chegamos lá tão materializados como estamos aqui, sem nos entendermos muitas vezes nem como espírito realmente que somos. A alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança. Olha só, a herança, boa ou má, do seu passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama de sua vida, resgatar as dívidas que contraiu e conquistar novas capacidades que vão lhe facilitar a ascensão, a acelerar a marcha para frente. Se ninguém desencarnar, isso não vai acontecer. Desencarnar bem, né? Desencarnar saudável, o corpo pode estar
dodói, mas o espírito tem que sair do corpo saudável. Não podemos mais levar, através da revolta, essa marca do nosso perispírito para chegar na parte espiritual com o nosso perispírito doente. O corpo é para isso, é o bata-borrão, para poder fazer essa limpeza psíquica em cada um de nós. A lei do renascimento explica e completa o princípio da imortalidade. Viu? Sem reencarnação, não tem como explicar e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um fim. Tem um plano divino para todos nós. É a nossa evolução através da saída natural do corpo. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar em uma única existência. Por mais longa que seja, devemos ver na pluralidade das vidas das almas a condição necessária da sua educação e de seu progresso. Continua Leon Denis no problema do ser e destino da dor. E à custa dos nossos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime do seu estado de ignorância e de inferioridade, e se eleva de degrau em degrau, primeiramente na terra, e em seguida através das inúmeras estâncias do céu estrelado. Além de progredirmos aqui, que aqui nós temos uma possibilidade de dar um passo, né? Não uma velocidade, mas contribuir melhor para o nosso crescimento, e lá também vamos continuar estudando, trabalhando, porque lá não existe um céu de ociosidade, existe um céu de trabalho. A reencarnação, afirmada pelas vozes de além-túmulo, é a única forma racional pela qual você pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, sem a reencarnação, sem a imortalidade, não se vê sanção moral satisfatória e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governa o universo com justiça. Renascer não é mais um extraordinário do que nascer. Olha só que lindo. Renascer não é mais extraordinário que nascer. A alma volta à carne para nela submeter-se à lei das necessidades. As carências e as lutas da vida material são outros tantos incentivando que nos obriga a trabalhar, aumenta a sua energia, avigora-lhes o nosso caráter como espírito imortal que nós somos. Tiramos um pedacinho também do livro A Vida Continua, com Emmanuel, e fala assim: assim é que os planos da vivência para os habitantes do além se personalizam de múltiplos modos. Assim é que os planos de vivência para os habitantes do além se personalizam de múltiplos modos, e a vida para cada um se especifica invariavelmente segundo a condição mental em que nos colocamos. Perfeito? Então, a nossa mente, o que nós construímos de educação, de melhoria, é que nós vamos levar conosco para a parte espiritual. Vem Emmanuel no livro A Vida Continua ratificar, fortalecer esse nosso mundo íntimo. Quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais dolorosa se mostrará o resultado da perca de tempo. Essa palavra arrependimento. Nós espíritas que sabemos que temos um dever de mudar as nossas atitudes, os nossos hábitos, os nossos vícios, se sabemos, por que não mudamos? E se não fizermos essas mudanças que somos capazes de fazer como ser humano? Simplesmente isso, não é para santo não, nos tornarmos seres humanos mesmo, deixarmos de ter instinto animalizado para termos sentimentos amorosos. Então, quanto maior a nosso saber, mais será pedido aquele que mais foi dado. Então, nós espíritos temos conhecimento disso tudo. Não podemos chegar na parte espiritual arrependido. Ah, eu sabia disso tudo e não fiz. Eu podia ter feito e não fiz. Bastava que eu levantasse e ajudasse a pessoa. Bastava que eu tirasse um movimento simples e eu não fiz. Por que eu não fiz, Senhor? Aí eu vou ficar rogando uma nova encarnação para reparar quando podíamos ter feito. Por quê? Porque nós sabemos. Não somos mais ignorantes de como vamos chegar na parte espiritual. Então, a responsabilidade é maior de cada um de nós, não é? Além disso, temos a observar
que a sociedade, eu pulei um parágrafo aqui, só um instantinho. Quanto mais rebelde a criatura perante a verdade, mais aflitas se revelarão as consequências da própria teimosia. Perfeito? Além disso, temos a observar que a sociedade, para lá da morte, carrega consigo os reflexos dos hábitos que se afeiçoam no mundo. Encontraremos depois da grande renovação o retrato espiritual de nós mesmos, como as forjamos, e premiamos-nos pelo bem que produzam ou a exibir-nos corrigindo-a pelo mal que se estabelece. Então, companheiros, nós, agora, com a ajuda dos amigos espirituais, nós agora temos certeza da imortalidade. Temos certeza da evolução do espírito através da saída do corpo para a volta da encarnação. Então, o nosso comportamento, as nossas atitudes, elas vão ser reformuladas a partir do momento que eu tenho esse compromisso de chegar bem na parte espiritual, para encontrar os meus amores, e que agora, com o conhecimento do perispírito, que exatamente o nosso corpo, que nós vamos nos apresentar na parte espiritual, essas impressões que tiramos de fora e que marcam o nosso perispírito, é que nós vamos levar para a parte espiritual. As nossas atitudes mentais, os nossos comportamentos como espíritos, mesmo no corpo, eu já posso, agora mesmo no corpo, desmaterializar os meus comportamentos. Não é isso? Porque o umbral, como nós falamos um pouquinho lá atrás, é exatamente essa porta de passagem, aonde você tem que se desmaterializar de toda a bagagem que você trazia, tudo aquilo que te chumbou, que deu um peso específico ao nosso perispírito, que evita que nós passemos nessa porta, porque ela é um mundo fluídico, ela é um mundo espiritual. Fluídico que eu disse, de que nós estamos dizendo, é de fluidos mais rarefeitos, de comportamentos melhores. Se nós não fizermos essas mudanças que precisam ser feitas, nós vamos chegar na parte espiritual realmente como nós somos, nem mais nem menos. E para fechar o nosso estudo, tem uma passagem de João, no capítulo 14, de versículo 2 a 4, que fala, para confirmar as grandes moradas, e para que morada, para que colônia nós vamos habitar. Nós sabemos que aqui, próximo do Rio de Janeiro, tem a colônia Nosso Lar, próximo de nós. Muitos de nós desejamos, sinceramente, chegar na parte espiritual dessa vez, em condições de trabalhar, não chegarmos mais naquelas câmaras retificadoras, dando trabalho aos espíritos que nós dávamos, e agora nós temos essa possibilidade de chegar lá. Senhor, o que eu posso fazer para ser útil? Eu estou aqui para trabalhar. Eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar, eu sei que eu cometi alguns erros, mas a minha vontade de mudar, o esforço que eu fiz para me tornar espírito melhor, é que vai fazer com que eu chegue em condição saudável na parte espiritual e começar a trabalhar. Trabalhar nas câmaras retificadoras, trabalhar em qualquer lugar, na limpeza das salas em que vão receber os companheiros chegar da parte espiritual. Então, eu tenho que me esforçar para isso. E não posso ficar mais lamentando, ou chorando, ou com medo dessa saída do corpo. Temos que estar preparados para essa grande viagem, e a doutrina espírita é que vai nos ajudar, fazer entender que a vida realmente, além do túmulo. Nós somos a doutrina dos túmulos vazios, A doutrina que esvaziou os túmulos. Não tem mais ninguém lá. Vamos respeitar, sinceramente, quem vai no cemitério. Nós não estamos criticando. O sentimento é que vale. Eu vou lá com que sentimento? De saudade, querendo e pedindo as minhas preces que me diga onde os meus amores estão. O que eu tenho que fazer para ter essa relação com os meus amores? Qual o meu pensamento para poder, através da saída do corpo, dormindo mesmo, através do sono, nós deixamos o corpo para uma preparação para a morte. Nós podemos nos encontrar com os nossos amores, podemos suplicar a Jesus que nos ajude a ter esses encontros. E nós vamos ter, porque nós nos alimentamos de amor, e os nossos amores estão na parte espiritual, estão muito próximos de nós. E nós temos que criar esse vínculo, esse carinho com os amigos espirituais. E vamos, então, encerrar o nosso estudo com essa fala, não é de João, que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito:
pois vou preparar-vos o lugar. E quando for e vos estiver preparado o lugar, é Jesus que está falando, virei novamente e os levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também, e para onde eu vou, conheceis o caminho. Então, quem está falando é o amor puro, de braços estendidos para todos nós. Nos preparou para esse momento através do Consolador prometido por Jesus. É Ele que veio trazer essa verdade. Nós, espíritos encarnados ou desencarnados, nós viemos aqui só para lembrar aquilo que já está dentro de nós. Lembra da estátua de Rodin? Lembra que perguntaram para ele, mas como que você... Eu não fiz nada. Ele já estava lá. Eu só tirei o excesso. E Jesus é esse grande cientista, esse grande escultor que vai tirar os excessos de cada um de nós. Para que essa materialização que constitui excesso, que nos deixa chumbado ao corpo, nós possamos viver uma vida espiritual, uma vida mais espiritualizada, uma vida voltada para a verdadeira vida. Porque quando eu sair do corpo, eu levo na minha tela mental tudo aquilo de bom que eu fiz, todo o esforço de me tornar um espírito melhor, todo o esforço de trabalhar na casa espírita, através do trabalho do bem e para a ajuda ao próximo. Então, companheiros, nós agradecemos do fundo dos nossos corações esse convite. A Casa de Isaac Lima nos ajudou muito a ter esse entendimento lá no início, quando estávamos começando no Doutrina Espírita, e esse trabalho que nós fazíamos no cemitério, não sei se ainda fazem, foi um trabalho altamente gratificante, muito envolvente, e pedindo para aqueles companheiros que entravam naquele ritual no dia de finados, eles pudessem rever a posição agora com Jesus, nos mostrando que a vida continua, que somos imortais e a reencarnação vai nos proporcionar o mundo melhor, íntimo em cada um de nós, para onde nós estivermos, nós sejamos realmente aquilo que nós somos. Que as mudanças possam acontecer de maneira natural e que nós possamos chegar lá como seres humanos que todos nós somos. Muita paz no coração de todos vocês, que Jesus abençoe a todos. Um abraço sincero e fraterno para todos os companheiros da Casa de Isaac Lima. E que Jesus possa abençoar e envolver todos aqueles que partem para o mundo espiritual, principalmente os que partem de maneira não tão consciente, para que nós possamos ajudá-lo através das nossas reuniões públicas na Casa Espírita. Que Deus abençoe a todos. Muita paz no coração de vocês. Meus irmãos, vamos unir nossos pensamentos, nossos corações, em uma oração de agradecimento, agradecendo a Deus e a espiritualidade amiga da Casa de Isaac Lima, que está sempre conosco. Agradecer a palestra do dia de hoje, esclarecedora, que nos traz esperança, que é consoladora, e agradecer ao irmão Maxwell, que nos trouxe hoje o estudo acerca da vida além da morte. Palavras de consolo e de renovação nas nossas esperanças. Agradecer a Deus por nossas vidas, pelas vidas dos nossos familiares e entes queridos. Pedir a Deus e pedir a Jesus e a espiritualidade amiga e benfeitora que possa visitar cada lar de cada irmão que esteve conosco, e mesmo aqueles que não tiveram, ou aqueles que precisam de amparo, de socorro e de auxílio, que o Senhor possa chegar a cada um deles. Vamos pedir a Deus que na próxima semana, com a sua permissão, possamos aqui estar novamente para estudarmos essa doutrina maravilhosa. Vamos pedir também a Deus que haja paz em nossos corações, que essa paz se espalhe por todos aqueles que convivem conosco, que sejamos luz, que possamos despertar em nós esta luz, a luz do conhecimento,
à luz de Jesus. Que possamos, meus irmãos, agradecidos, pedir a Deus que Ele fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Regeneração, de Alan Filho. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Por onde andará? Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada,